Um dos nomes mais enigmáticos e polêmicos na lista dos santos é com certeza o de São Cipriano. Para alguns, o mago Cipriano nunca existiu, e sua história nasceram da confusão de um homônimo cristão. Mas para outros, segundo uma das muitas lendas a respeito de Cipriano, ele teria sido um dos bruxos mais célebres de todos os tempos. Eu sou o Lucas Melo e antes da gente entender tudo isso, já deixe seu like para que não se esqueça durante o vídeo, ative o sino de notificações e se inscreva se ainda não for inscrito. Muita gente cita Cipriano afirmando que ele foi um grande feiticeiro, que se converteu após se casar com uma mulher cristã. Outros que ele chegou a virar um bispo católico e depois um mártir da igreja, após anos de magia e ocultismo. A verdade é que essas duas histórias acabaram se misturando e confundindo todo mundo, principalmente no Brasil e em Portugal, onde as histórias ganhou mais força. E sim, existe dois Ciprianos, porém a diferença de suas vidas foram enormes. O primeiro que iremos falar é de São Cipriano de Catargo. Ele foi realmente um bispo do Catargo, no norte da África, entre 249 e 258. Deixou numerosos escritos teológicos, hoje em dia editados, que nada têm a ver com a magia ou ocultismo. Na época ele teria grande fama e estima-se que após a sua morte foi um martírio heróico, que marcou a igreja do seu tempo. Ele nasceu em Cartago, uma cidade da Tunísia que fica no norte da África, numa família rica pagã. Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre em retórica. Assim, quando estava com seus 35 anos de idade, veio a se converter ao cristianismo. Logo depois de se converter, Cipriano foi ordenado sacerdote e em seguida se tornou bispo. Sofreu perseguições, mas sempre se manteve disciplinado em sua comunidade cristã. Nesse mesmo tempo de desafios evangelizadores e disciplinares, a África foi atingida por uma grave epidemia e que gerou questões teológicas angustiantes, tanto na comunidade quanto em relação aos pagãos, que ainda eram muitos. Durante o Império Romano, o imperador Décio e seus colegas emitiram uma série de éditos que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais, ordenando a realização de sacrifícios a divindades romanas. Foi então que começou uma terrível perseguição aos cristãos. Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. Já no ano de 258, o santo bispo foi então denunciado, preso e morto. Cipriano ficou conhecido por sua fidelidade à igreja e por seus textos teológicos, onde defendeu com firmeza o bom comportamento dos fiéis. Agora iremos falar do Cipriano de Antioquia, nesse caso o Cipriano feiticeiro. Seu nome verdadeiro era Tarcísius Caecilius Ciprianus. Acredita-se que ele tenha nascido no ano de 250 d.C., em Chipre e vivido na Antioquia, região da Ásia que hoje pertence à Turquia. Nascido em uma família rica e de crenças pagãs, ele seguiu os caminhos da feitiçaria e das ciências ocultas, como alquimia, astrologia, adivinhação e outros tipos de magia. A história conta que aos 7 anos de idade ele já era considerado um mago, que conseguia invocar trovões, ventos, formar tempestades marítimas e terrestres. Foi um homem que viajou por muitos países, como Egito e Grécia, aprendendo e ensinando feitiçaria. E aos 30 anos decidiu ir para a Babilônia para conhecer a cultura oculta dos caldeus. Muitos acreditam que ele era o autor do livro de Capa Preta, mas não se sabe ao certo se isso é verdade. A obra contém pensamentos obtidos por centenas de viagens, feitas por todo o mundo, e relatos de rituais do mago. Nele estão diversos feitiços, exorcismos, magias e simpatias, com múltiplas finalidades, inclusive para o cotidiano. Mas a história desse homem mudaria na cidade de Antioquia, ao conhecer a jovem Justina. Rica e bela, foi educada nas tradições pagãs e tornou-se cristã, convertendo seus pais e se tornando extremamente devota a Cristo. Ao chegar à adolescência, Justina foi prometida em casamento ao jovem Agleide, rico e apaixonado pela jovem. Contudo, Justina não queria aquela união e optou por manter-se virgem.
O noivo ficou enfurecido e recorreu ao feiticeiro Cipriano, pedindo um feitiço para que a noiva se entregasse para o casamento. Mas para a surpresa de todos, nada aconteceu. Justina conseguia rebater a magia de Cipriano com orações e devoção. Ele investiu nas tentações demoníacas sobre o corpo da jovem, fez sacrifícios, usou dos mais avançados conhecimentos da magia, mas nada foi capaz de fazer a moça sucumbir. Depois disso, a fé do feiticeiro ficou abalada e fez com que ele se voltasse contra o demônio e tudo aquilo que ele vinha praticando por tanto tempo. A história conta que um amigo cristão, Eusébio, fez parte dessa conversão para a nova vida. Cipriano se tornou católico, queimou seus livros de feitiços e distribuiu todos os seus bens aos pobres. Justina e Cipriano passaram então a pregar a fé cristã por Antioquia. Depois de converter-se, Cipriano foi fortemente atormentado pelos espíritos de bruxas e demônios que o perseguiam, mas ele não vacilou, foi forte e manteve sua fé, afastando de si essas aparições malignas, que pretendiam fazer com que ele retornasse aos caminhos do maligno. Assim, Justina e Cipriano foram perseguidos e torturados, até que renegassem sua fé. Como isso não aconteceu sob nenhuma hipótese, foram mortos decapitados à margens do rio Galo, na Nicomédia. E atualmente ambos são canonizados e se tornaram padroeiros das religiões cristãs. Bom, mas agora eu quero saber o que você acha disso. Será que essas duas histórias realmente aconteceram? Ou apenas uma das duas teria sido real? Deixe nos comentários que eu quero saber da sua opinião. Enfim, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.